outubro. O que nós comemoramos hoje? Não é o Halloween. É a reforma que mudou o mundo. 503 anos atrás, Lutero, um monge alemão, escreveu na igreja de Wittenberg as 95 teses. E o que isso mudou? Bem, isso mudou muita coisa, porque ele fez um protesto contra várias coisas que estavam acontecendo na Igreja Católica, que estavam incomodando. Na verdade, Lutero foi um homem inquieto e ele buscava agradar a Deus e ele via Deus como um Deus tirano que estava pronto para mandar as pessoas para o inferno. Por isso ele tinha muita sensibilidade do seu pecado e ele ia confessar todos os dias e para buscar essa absolvição, e até chateava o padre que tomava conta ali do mosteiro onde ele estava. E nessa busca, nessa inquietação, ele foi para as Escrituras, onde ele leu que o justo viverá pela fé. E isso começou a fazer muita diferença para ele. E ele viu que realmente não eram por aquelas obras que as pessoas podiam fazer que elas eram salvas, mas através de Jesus Cristo pela fé. E ele então foi contra as indulgências que eram vendidas, que eram um documento em que falava que as pessoas podiam ser livres do purgatório. Ou então as relíquias que as pessoas iam adorar, como objetos que foram dos apóstolos e isso. E ele começou a ver que isso não estava enganando o povo. Na verdade, o povo não sabia ler, então eles eram facilmente enganados. E Lutero pôde trazer essa reforma. E dentro disso ele foi traduzir a Bíblia para o alemão, dando acesso ao povo de conhecer as Escrituras. E assim dando liberdade às pessoas de voltarem às raízes cristãs e poderem voltar-se para ter um relacionamento com Deus. E quais os 5 pilares dessa reforma? São chamados os solas. Sola Escritura, sola fé, Jesus Cristo, graça e toda a glória a Deus. E eu quero falar sobre sola Escritura, sim, porque é nas Escrituras que nós podemos conhecer sobre a salvação, sobre a vida eterna. E as Escrituras, elas foram escritas para que nós pudéssemos ter acesso à vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreveu: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreender, para corrigir e para nos instruir na justiça. As Escrituras são como a nossa bússola, elas nos apontam o caminho para Deus, elas nos ensinam várias maneiras para que a gente possa viver nessa vida melhor. Ela também nos corrige, porque nós, através dela, nós vemos que estamos indo por caminhos tortuosos e elas nos fazem voltar ao caminho correto. Então, a importância de nós estarmos voltando para as Escrituras. As Escrituras, elas não precisam ser atualizadas, porque o Espírito Santo é aquele que atualiza no nosso coração. Aquilo que foi escrito há tantos anos atrás, quando nós lemos hoje, nós vimos como aquilo faz sentido e fala conosco, fala o nosso coração. Por quê? Porque elas são traduzidas pelo próprio Espírito Santo quando nós recebemos o Senhor Jesus e nós recebemos o Espírito de Deus. E Ele nos instrui, nos ajuda a compreender essa palavra e essa vontade de Deus. Então vamos voltar às Escrituras. Vamos nos avivar com essas palavras. Assim como no tempo de Lutero foi preciso essa reforma para que as pessoas voltassem para as Escrituras, hoje também muitas pessoas precisam dessa reforma nas suas vidas, precisam voltar aos princípios eternos, precisam pegar a sua Bíblia e ler, porque nós sabemos que é importante, mas muitas vezes nós não lemos, nós não buscamos e nós vamos nos distraindo nesse mundo e com tantas estações que nós temos e nós deixamos de voltar à base, aquilo que é importante. Então, se nós não fazemos reformas nas nossas casas, elas vão se deteriorando. Muitas vezes a gente quer fazer uma reforminha, então tem uma rachadura e a gente só passa a tinta por cima, mas por dentro da parede aquilo está destruindo aquela parede. Assim também na nossa vida.
nós precisamos deixar o Senhor reformar o nosso coração. A Bíblia, ela é como uma espada de 2 gumes, ela penetra na nossa alma e ela nos faz ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então vamos voltar, vamos deixar essa reforma também vir ao nosso coração. É isso.